teu Espírito Santo. Meu Deus, dá um hi-fi em alguém do teu lado, vai dar um hi-fi, abraça alguém. Diga para ele: ninguém vai tomar o lugar de Deus na sua vida, meu irmão. Fala para ele: ninguém vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Meu Deus, será que tem mais alguém comigo aqui? Ninguém vai tomar o lugar de Deus na minha vida, irmãos. Aleluia, amém. Eu estou vendo gente sentada. Você está cansado? Não te avisaram que você está na rocha? Irmão, se você está na rocha, aqui o negócio é diferente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Oh glória. Eu quero aproveitar que você está de pé e abra sua Bíblia comigo em Salmo 55. Pode acender o mezanino na parte de baixo, por favor. Salmo 55, um salmo davídico. Quem veio ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Oh meu irmão, coisa linda, coisa boa estarmos reunidos na presença do Senhor. Salmo de Davi, Salmo 55. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse, Davi falando, quem dera eu tivesse asas como pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo. Vou ler novamente. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós ansiamos em ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Que o Senhor cuide e guarde cada família aqui representada. Que todos nós possamos ser atingidos pelo Senhor hoje. Que nós possamos ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra quando sairmos daqui. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga glória a Deus. Agora você pode sentar, amém, aleluia. Irmãos, Davi, quando escreveu esse salmo, Davi estava passando por perseguições. Ele estava aflito. A Bíblia diz que os inimigos estavam cercando Davi, e o barulho dos inimigos estavam perturbando Davi. Ele estava atordoado por tantas situações que estavam acontecendo ao seu redor. Ele estava sendo espremido. Então ele vai dizer: ah, quem me dera eu tivesse a oportunidade de sumir e fazer a minha habitação no deserto. Já aconteceu com você? Eu sei que se eu falasse isso para você levantar a tua mão, quase todos aqui levantariam a mão. Quantas vezes nós passamos por situações que a gente pensa em sumir? Já passou por isso? Que você pensa em desaparecer. Você fala: eu quero sumir, eu vou embora daqui, eu quero desaparecer. Davi estava assim, cercado por pressões, por situações, e ele vai falar isso diante do Senhor. Mas lá no versículo 16, ele diz que eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Ele fala um monte de coisa, um monte de bobagem. Eu queria habitar no deserto. Deserto não é lugar de habitação. Mas ele está tão desesperado por conta daquilo que está acontecendo com ele, que ele fala: Senhor, se o Senhor me desse asas, eu sumia do mapa. E quantas vezes o nosso coração não está assim? Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e estamos cercados de situações que parecem que estão crescendo, estão aumentando de tamanho, e a gente olha para nós, a gente está cada vez mais pequeno e cada vez mais limitados. Nós não temos condições de resolver aquilo. Davi está expressando o desejo de escapar das pressões e das perseguições, mas ele vai reconhecer que a verdadeira solução está em confiar em Deus.
O desejo de voar para bem longe é humano. O desejo de sumir do mapa é carnal. Todos nós vamos passar por isso. Mas a confiança em Deus é a resposta para os momentos difíceis. Repita comigo: a confiança em Deus é a resposta para os momentos difíceis. Irmãos, às vezes nós somos tentados a fugir da realidade. Não existem dias, eu sei que isso acontece comigo, com você não, que a gente acorda e a gente fala: puxa vida, eu queria que tivesse sido um pesadelo, e eu acordo e está tudo resolvido. Mas não era. A realidade se impõe. A situação está lá e ela precisa ser resolvida. E nós somos tentados a fugir da realidade. Pessoas em dificuldade muitas vezes buscam escapar do confronto, dos seus problemas. E a Bíblia e as Sagradas Escrituras vão nos ensinar que Deus oferece força para nós enfrentarmos os desafios, irmãos. Você pode estar sendo pressionado, abatido, você pode estar atordoado por tudo aquilo que você está vivendo, mas existe um Deus que está aqui nessa noite falando comigo e com você, e Ele está te oferecendo ajuda. Qual é o nosso problema? O problema é que quando nós estamos sendo pressionados, nós armamos as nossas rotas de fuga. Então o camarada está em crise no casamento, e ele acha que o casamento dele vai terminar. Então ele abre uma conta secreta, ele já prepara um lugar para ir. Rotas de fuga que são castelos de areia e não ficarão de pé, porque isso são manipulações da nossa alma. E eu e você não fomos encontrados pelo Senhor, chamados por Deus para ficarmos fazendo as nossas rotas de fuga. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para confiar nele até o fim. Armamos rotas de fuga, irmão. Às vezes as nossas rotas de fuga são literais. Lembra de Jonas? Jonas precisava pregar em Nínive, esse era o chamado, para que as pessoas se convertessem. E ele pega um navio e vai para o lado oposto, ele vai para Tarsis. Ele tem uma rota de fuga, e sempre haverá um barco preparado para você fugir da vontade de Deus. Sempre haverá um barco prontinho, e você com ingresso pago, para entrar no barco, para ir para longe da vontade de Deus. Jonas, ele tentou fugir, e preste atenção, porque é o que acontece com a gente quando a gente não confronta a situação, quando a gente não enfrenta a situação que se apresentou, quando a gente tenta fugir, quando nós armamos rotas de fuga, a gente vai perceber, irmãos, que as coisas vão se complicar, e lá na frente a gente vai pagar um preço. Jonas tentou fugir do chamado de Deus para pregar em Nínive, escolhendo uma rota de fuga literal, e ele embarca para ir para Tarsis, mas a sua fuga não resolveu o problema, pelo contrário, levou a consequências maiores. Tempestades vieram, o grande peixe veio. Sabe o que isso nos ensina? Olha para mim, preste atenção. Fugir das responsabilidades do chamado de Deus pode agravar a situação. Fugir da responsabilidade do que Deus colocou nas nossas mãos pode agravar a situação. A unção que está sobre você não é uma unção de escapismo, não é uma unção de fugitivo. A unção que está sobre você é uma unção de filho de Deus. E quem é filho sabe que tem um pai. Quem é filho sabe que pode correr para um só lugar, para os braços do Pai. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele que tem nos guardado. Às vezes, irmãos, nós temos escapismos que nos afastam de Deus. Algumas pessoas recorrem a vícios para escapar da situação. Algumas pessoas recorrem para as distrações da vida, para falsos refúgios. Algumas pessoas correm para os prazeres, para evitar a dor. Mas aquele caminho é um caminho ilusório. Salomão, irmãos, o homem mais sábio da terra, ele vai escrever em Eclesiastes 2:10: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei, nem privei o meu coração de alegria nenhuma. E eis que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento.
Meu Deus do céu, olha o que esse homem está dizendo: eu fiz tudo o que o meu coração quis, eu não neguei nenhum prazer para os meus olhos, eu fiz tudo o que eu podia, eu não privei o meu coração de alegria nenhuma. O que me dava alegria, eu me esbaldava, o que me dava alegria, eu me jogava. Mas no final das coisas, eu percebi que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento. Não sobra nada, irmãos. Quais são as rotas de fuga que você está armando para fugir de situações? Pessoas que estão preocupadas com o amanhã e ficam manipulando, encabeçando situações. Se isso der ruim, eu tenho aquilo, eu tenho aquele plano A, B, C, D. Irmãos, Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Você é o plano A de Deus, saiba disso. E você não tem para onde ir. João 6, Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fala para alguém do teu lado: você é o plano A de Deus, meu irmão. Deus não tem outro plano. É você que Ele quer usar. Será que tem alguém que acredita nisso? É você que Deus quer usar. Salomão buscou os prazeres e as riquezas para preencher a sua vida, mas ele descobriu que essas rotas de fuga eram completamente vazias. O que isso nos ensina? Distrações temporárias não resolvem problemas espirituais. Distrações temporárias não resolvem problemas emocionais. Só Deus traz sentido verdadeiro para a vida. Só o Senhor traz sentido verdadeiro para a nossa vida, meu irmão. Lembra do jovem rico de Lucas 15? Ele arrumou uma rota de fuga. Júlio, ele foi embora com endinheirado, mas era a rota dele, não era o que Deus tinha para ele. Ele perde tudo, ele se arruína, e ele é encontrado desejando comer as comidas dos porcos. Olha o estado. Ele tinha pai, ele tem casa, ele vive bem, mas por conta de uma rota de fuga que ele armou, porque queria alegria para os olhos, porque a vaidade do coração subiu, então ele vai para a rota de fuga dele. Deus não está nas rotas de fuga que nós manipulamos. É castelo de areia. O filho pródigo, ele fugiu da casa, ele buscou liberdade. Tem gente que está na presença de Deus e acha que não tem liberdade. Eu quero te dizer, irmão, só Deus para te libertar. O mundo aí fora fica falando: nossa, vocês são fanáticos, parecem que vocês não podem fazer nada, vocês não podem fazer nada. Mal sabe eles, irmãos, que todo dia a gente tem festa, todo dia alegria. Hoje nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Hoje o diabo não nos escraviza mais, porque eu tenho o Senhor e eu sei o que é certo e o que é errado. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: aliás, hoje a pizza é tua. Fala. Tá com dinheiro, o feriado estava aí, todo mundo trabalhou, ganhou dinheiro, a pizza é tua. Querido, fugir, olha para mim, não dispersa não. Fugir para os prazeres ou para a independência. Eu vou cuidar da minha vida. Já ouviu essa frase? Que frase perigosa, que frase imbecil, nossa. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim. Quem cuida de você é o Senhor. Você não é capaz de saber nem o que vai acontecer daqui 5 segundos e quer cuidar da sua vida como? Nós achamos que a nossa vida está no nosso controle, irmãos. Eu estava agora essa semana toda em Santa Catarina. Olha o que aconteceu. Um passeio de balão, e de repente uma tragédia. E a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa. Para onde a gente pensa que vai com as nossas rotas de fuga? O que nós precisamos é correr para um só lugar, para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu consigo descansar. O Senhor é o meu refúgio. A minha rota de fuga é o Senhor. Às vezes nós estamos enfrentando, e nós precisamos enfrentar as dificuldades com Deus. E a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus vai nos encorajar a buscar a Deus em meio às lutas.
Eu vou repetir: você precisa continuar buscando a Deus em meio às lutas. Não é só quando a bênção chega, não é só quando a provisão acontece. Nós precisamos buscar a Deus em meio às lutas, porque Ele dá força e direção para resolver os problemas. Salmo 46:1 vai dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você está precisando de socorro, existe um Deus aqui que está oferecendo socorro para você. Estou sentindo Jesus aqui. Talvez você procurou em todos os cantos. Antes de eu me converter, irmãos, eu precisava de socorro. Eu bati em várias portas, eu procurei em vários lugares, em várias religiões. O pessoal falava: põe um patuá, eu colocava. Põe uma figa, eu colocava. Põe um trevo de 4 folhas na carteira, eu colocava. Tudo para me proteger. Caí de mobilete, quase me matei. Com tudo lá, todos os aparatos lá de proteção, figa, guia, tudo. Me arrebentei. Sabe por quê? Quem te protege é o Senhor. Não adianta você buscar proteções. Aliás, irmãos, a gente fere o céu quando a gente coloca proteções humanas no lugar de Deus. A gente fere o céu quando a nossa dependência é de um papel que vai sair e não do Senhor. Em vez de fugir, o salmista encontra segurança em Deus, mesmo em meio às crises. Você sabe que alguém, irmãos, debaixo de um cerco, debaixo de uma perseguição, ele encontrar refúgio em Deus. Sabe aquele lugar que a gente se sente seguro? Esse lugar é o Senhor. Aonde a gente acha que nós podemos nos esconder dos nossos inimigos. Você viu o que aconteceu ontem? O ataque dos Estados Unidos nos bunkers nucleares do Irã. Irmãos, os Estados Unidos teve que entrar na guerra porque só os Estados Unidos têm uma bomba que ela entra 70 metros para baixo da terra e depois ela explode. E os bunkers estavam lá, bem embaixo, e ninguém podia fazer aquilo. Aonde a gente acha que a gente pode se esconder? É Deus que te guarda, é Deus que te sustenta. Você pode falar para alguém do teu lado: é o Senhor que te guarda, o Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Irmãos, quando nós armamos as nossas rotas de fuga, nós já estamos dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Quando nós, espertalhões, queremos nos antecipar: se der ruim aqui, eu já tenho essa rota de fuga preparada. E Deus está dizendo: se você não tivesse preparado nada e confiado em mim até o fim, você estaria prestes a viver o sobrenatural e o milagre que eu tenho preparado para você. Pessoas que deixam de viver o sobrenatural, pessoas que deixam de viver o milagre de Deus, a intervenção divina real, porque arrumaram as suas próprias rotas de fuga. Deus, irmãos, é o verdadeiro refúgio. Diferente das falsas rotas de fuga que nós criamos, Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Filipenses 4:13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não armou nenhuma rota de fuga. A partir do momento que ele entrega o seu coração para o Senhor, ele fica ali sem ver por alguns dias, e depois Cristo é revelado a ele. Ele não arma nenhuma rota de fuga. Ele sempre vai enfrentando as situações que se apresentam diante da vida dele. Com Deus é possível enfrentarmos e superarmos os desafios em vez de evitá-los. Não adianta você ficar evitando os desafios. Não adianta você ficar evitando as crises, até porque tem crises que são inesperadas. Tem crises que são completamente inesperadas. E existem consequências de não resolvermos os problemas. Tem gente fugindo do problema, arrumando rotas de fuga, achando que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Se você não resolve aqui, o problema cresce, lá na frente você será pego novamente.
Fugir dos problemas pode trazer consequências espirituais e práticas, mas Deus sempre oferece a chance de restauração. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Não evite as suas responsabilidades, não evite os seus problemas. Você pode colher frutos amargos se você evitar. Encara, você não é fugitivo. Chega de escapismos, chega de rotas de fuga. Homens e mulheres de Deus enfrentam as situações de frente. Você não precisa se esconder dentro de casa por conta de uma dívida. Você não precisa falar no telefone que não está, porque alguém está ligando para te cobrar. Quando você enfrenta, Deus está contigo e você vai resolver o seu problema de uma forma diferente. Ignorar problemas não os eliminam. Enfrentá-los com fé é o caminho bíblico. Enfrentar os problemas com fé é o caminho bíblico, irmãos. Você pode ver, quando você olha para as Sagradas Escrituras, quando você olha para a vida de irmãos que superaram situações, que enfrentaram problemas, aleluia. Eu estou aqui pela primeira vez pregando de pé, ó, coisa boa, oh, aleluia. Depois da cirurgia, enfrente os seus problemas. Não murmura não. Dá glória a Deus por tudo. Você não sabe, quem sabe é Ele. Você não sabe, quem sabe é Ele. A Bíblia diz em 1 Pedro 5: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós estamos olhando para frente, armando cenários que nem aconteceram. Irmãos, você sabe que a segunda-feira não existe ainda? Deus é fiel para criá-la e para fazer o sol nascer amanhã, eu creio nisso. Mas a segunda-feira não existe ainda, e é por isso que versículos e mais versículos dizem para nós: deixe o amanhã o teu próprio mal, viva o hoje. O camarada recebia o maná e guardava o maná, o espertinho, rota de fuga. Não, vai que não cai o maná no dia seguinte, eu vou guardar para o dia seguinte. Estava podre, estragava de um dia para o outro. Deus fez assim para quê? Para que a confiança nele estivesse de pé. A tenda que tivesse podre era a tenda da incredulidade. A tenda que não tinha cheiro nenhum era daqueles que confiaram para a provisão seguinte, para o próximo dia. E é assim que nós devemos andar, irmãos. É assim que nós devemos andar, dependentes do Senhor. Pedro aqui, ele está exortando os crentes a confiarem em Deus. Existem momentos reais que a gente está passando por tempestades, e como Davi, a gente fala: eu queria sumir. Vai dizer que você nunca falou isso para tua esposa, para o seu marido: isso só acontece comigo, eu quero sumir. Eu quero desaparecer. A gente dá o pitizinho, né? Aí o Espírito Santo vem e fala assim: seu louco, fica quieto aí, doido. Está querendo sumir, está querendo ir para o deserto ainda. Olha o que Davi falou: se o Senhor me desse asas, eu ia habitar lá no deserto, para não ver ninguém. Você não tem para onde voltar. Você só tem a presença de Deus. Essa palavra é para alguém aqui. Sim, existem momentos de vendavais, existem momentos que nós temos desconfiança, desacordos, desesperança, frustração, angústia, sofrimento, dor. Mas é aí, irmãos, que os pensamentos em planos de fuga acontecem. É na hora da crise que a gente fica tendo ideias de rotas de fuga. Cuidado. Você não foi chamado pelo Senhor para ficar armando e manipulando as suas rotas de fuga. Você foi chamado pelo Senhor para ver o agir e a manifestação de Deus. Existem pessoas que estão preparando as rotas de fuga, deixando tudo pronto para o momento propício, deixando tudo pronto, pensando em sair de um casamento, desfazer uma aliança, por conta da crise. E aí o descontentamento,
o cansaço, pessoas que desistiram de lutar e não querem sair sem nada por uma nova fase. Isso é castelo de areia. Repita comigo: a crise revela muita coisa. Revela ou não revela? Na crise a gente enxerga muita coisa. Na crise a gente enxerga muitas coisas, irmãos. E é interessante, se você pegar o que eu vou falar agora, você pegou tudo. Alguns na crise colocam os pés na estrada da vitória. Outros na crise colocam os pés na ladeira do fracasso. A mesma crise, mas tem gente que por causa da crise corre para Deus. E tem gente que por conta da crise vai para Tarsis. Você não é fugitivo. Na crise, coloque os seus pés na estrada da vitória. Na crise, encare os problemas de frente. Sabe por quê? Olha para mim. É na crise que se revelam heróis e covardes. É na crise, é diante de um Golias que se revela a covardia de Saul e a coragem de Davi. O Golias está de pé, Luiz. Saul fala: pega a minha armadura, menino, e vai lá enfrentar o gigante. Enquanto Davi está dizendo: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Sabe o menino mascando chiclete? Quem é esse? Nem sabe o tamanho da situação. Porque tem pai. Nem considera a gravidade das coisas. O coração dele está no pai. Tanto é que ele diz: quem é o incircunciso filisteu que ousa desafiar, não o exército de Saul que ele está vendo com os teus olhos, o exército do Deus vivo. Ele coloca Deus na jogada, ele coloca Deus à frente. Na crise se revelam os heróis e os covardes. E as crises, olhe para mim, elas são inevitáveis e imprevisíveis. Todos nós passaremos por crises. E o que você faz na crise? Você põe o pé na estrada do fracasso? Você entrega a armadura para alguém lutar por você? Ou você confia em Deus com as 5 pedrinhas que você tem? Eleitora cheque Amanda Araçaio. Saiba que quando confiamos em Deus, nós sabemos que Jesus tem algo novo para nós, irmãos. Nós não podemos ser um plano B, uma saída, uma rota de fuga, caso não dê certo. Isso ofende o Senhor. Isso faz com que a gente venha perder o favor de Deus na situação. A gente perde o momento da intervenção divina. Ela iria acontecer, mas porque eu não dependi do Senhor, eu escolhi uma rota de fuga minha, eu não vivo o sobrenatural. Pessoas que estão se preparando de forma antecipada para não ficarem sem nada, isso é preparo de casa de areia. Isso não fica de pé, meu irmão. Todas as vezes, preste atenção, que homens e mulheres de Deus, todas as vezes que homens e mulheres de Deus tentam construir uma estabilidade na terra, estarão na contramão da dependência do Senhor. Todas as vezes, me entenda, todas as vezes que eu quero estabelecer uma estabilidade na terra, eu firo os céus. Porque você não foi chamado para estabelecer nada na terra, senão o reino de Deus. Deus pode te dar tudo, irmãos, mas que nada te tenha. Você precisa pegar o que eu falei. Deus pode te dar tudo, mas que nada te tenha. O que tem o teu coração é a presença, é a glória, é o Senhor. Eu não quero manipular um caminho, eu quero trilhar um destino. Pessoas que ficam dando jeito, ficam tentando regular as crises, armando as rotas de fuga. Nós não podemos morrer com o potencial dentro de nós. Você sabia que o nosso maior objetivo, Léo,
é morrer vazio. Sabe quando você está num velório e quem está no caixão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e tem gente ao redor chorando, porque ninguém nem sabia, mas tal fulano foi ajudado, fulano visitou, quando precisou ela estava lá, ele estava lá. Pessoas que são celebradas, por quê? Porque se esvaziaram com todo o dom e talento que Deus deu para gastar aqui na terra. Estão subindo vazios, estão leves para o arrebatamento individual, aleluia. A nossa missão é subirmos vazios. Você precisa descarregar todo o teu potencial nessa terra. Você precisa despejar e gastar todo o teu potencial aqui, irmãos. Sabe por quê? Olha para mim, todo dom e talento que Deus te deu, você não vai usar na glória. No céu você não precisa impor as mãos sobre ninguém para que a pessoa seja curada. No céu você não precisa orar por uma provisão sobrenatural, está tudo resolvido. Então todo dom e talento que Deus despejou sobre você é para que você gaste ele todinho na terra. Nós cantamos que nós precisamos gastar a nossa vida para Cristo, gastar os nossos dias para o Senhor. E nós precisamos, irmãos. Eu quero ser breve, porque eu quero ter um tempo de oração aqui. Porque essa palavra, eu estava dentro de uma viagem, indo para um outro lugar, e o Espírito Santo pegou nessa palavra. Jesus nos ensinou que é melhor confiar em Deus do que ter rotas de fuga. Chega de rotas de fuga. Você não é mais órfão, você tem pai, você tem casa espiritual, você tem comunidade, você tem irmãos, você não está só. Mateus 6:25, Jesus vai falar sobre a preocupação do amanhã, e olha, e preste atenção, que as palavras de Jesus, que você já leu muitas vezes, pegue o teu coração agora de uma maneira diferente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que vocês precisam comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pessoas que estão projetando um futuro e deixam de viver um presente, de desfrutar, de acreditar. É na crise, irmãos, que homens e mulheres de Deus se agigantam e vivem o sobrenatural. Você não precisa de rotas de fuga. Nós somos tentados em todo tempo. Jesus ele vai instruir a não buscarmos segurança em planos humanos. Preocupações excessivas vão nos atrapalhar, mas confiar em Deus proverá as nossas necessidades diárias. Aleluia. Irmãos, Deus nos ensina a nos preocuparmos com a necessidade diária. Pão nosso de cada dia, maná de cada dia. Esse é o nosso papel. Você pode ter marcações na sua agenda até o final do ano, mas não se esqueça de entregar e de confiar em Deus a cada dia do ano. Aleluia. Não se esqueça de depender de Deus. Quando você estiver armando uma rota de fuga na tua mente, no teu coração, que você dê lugar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar para você correr para um só lugar, para o refúgio que é o Senhor na sua vida. Você não tem para onde ir. Ora calaçoria manderesh. Essa moça loira aqui, ó, na segunda fileira aqui, de preto, vem aqui, minha irmã. Quero pedir para que uma diaconisa venha aqui também. Vem cá, isso, vem cá. Ah, Espírito Santo.
Espírito Santo. Acabou as rotas de fuga. Jesus está cuidando de tudo. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que você nem compreende. Nem faz parte do teu dia a dia. Mas é como se Jesus estivesse virando uma página toda escrita, toda desenhada, e agora tem uma página em branco. Ele vai fazer tudo novo. Você vai estranhar, mas Deus está colocando pessoas do teu lado. Deus está colocando amigos, amigas do teu lado, para te ajudar a compreender esse processo de mudança tão poderoso que Jesus está fazendo na sua vida. Espírito Santo, convence da justiça, do juízo e do pecado. Ora, sete abaraçori amandere. Põe a mão no teu coração. Nós estamos na presença do Senhor, irmãos. E nós precisamos ser sinceros diante da presença do Senhor. Quantas vezes eu não armei rotas de fuga? Nenhuma delas deu certo. O bom mesmo é depender do Senhor para tudo. Se você está aqui e como eu armou ou estava armando rotas de fuga, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Espírito Santo. Letar cavachori amandere. Nós não somos fugitivos, irmãos. Chega de fugir. Tem um chamado aí, ó. Eu queria pedir para que você que ficou de pé, venha aqui à frente, rapidamente, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Porque Jesus está nos ensinando. Eu preciso da ajuda dos pastores. Vem bem para frente aqui para que todos caibam. Isso, dá um passo para frente. Espírito de Deus. Irmãos, nós somos rápidos e ágeis em pensarmos, em maquinarmos saídas para aquilo que nós estamos vivendo. E existe um Deus que está dizendo: eu não quero que você manipule mais caminhos para você. Eu quero que você trilhe o destino que eu tenho preparado. Oh, aleluias. Há uma graça de Deus aqui, irmãos. Há uma graça de Deus aqui. Tem mais pessoas que precisam estar aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Esses castelos de areia têm que cair agora. Nós vamos depender do Senhor. Nós não vamos correr para o lado errado. Nós vamos correr para a presença de Deus. Comece a orar aí no teu lugar. Comece a buscar a Deus conforme a sua situação. Você que ficou no teu lugar, fique de pé também, em nome de Jesus. Abrace alguém do teu lado e ore por alguém aí. Santo, chega. Chega de mudanças repentinas que Deus nem mandou. Chega. Graças a Deus. Nós temos um Deus que fala. Chega de fugir. Chega de escapismos. Tentando escapar toda hora. Encara de frente. A força do Senhor virá sobre você. Encara de frente, a força do Senhor virá sobre você.
Meu Deus, há uma unção aqui de Deus, aleluia. Meu Deus, ore, coloque as suas rotas. Fala: Senhor, eu entrego essas rotas nas tuas mãos. Eu não quero essas rotas, Senhor. Meu Deus, levar a baixeira, que eu precise, pois tudo pouco conquistou. Mais Espírito Santo. Eu tenho seu amor. Tem cura de Deus aqui hoje. Tem renovo de Deus aqui hoje. É Deus dizendo: eu estou vendo tudo. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que você fez. Eu quero te ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Toca em cada um que veio à frente aqui, Senhor. Toca em cada um, Senhor. Todas as nossas mentiras, todas as rotas de fuga. Eu quero o teu caminho. Eu quero viver o teu caminho, Senhor. Eu não quero as minhas rotas de fuga. Meu Deus. Santo, meu amigo. Faz a tua obra aqui, Espírito Santo, meu amigo. Não tem mais ondas. Escute. Quando a gente joga bola, o técnico de futebol, quando você é criança e está na escolinha de futebol, uma das coisas que a gente aprende é que você não pode deixar a bola bater na tua cabeça, porque você vai ficar com dor de cabeça, com torcicolo. Você tem que atacar a bola.
Quando a bola estiver vindo, você ataca a bola. Os maiores cabeceadores cabeceiam de olhos abertos, atacando a bola. Quando um barco está no mar e tem ondas que estão aumentando de tamanho, o que ele precisa fazer? Se ele entra de lado numa onda, indeciso, o barco tomba. Então ele tem que encarar a onda, ele tem que furar a onda. Assim é na nossa vida. Quando um motociclista de alta velocidade, que a gente vê na televisão, fazendo aquelas curvas, ele está ralando o joelho no chão, mas ele está de cabeça levantada. Sabe por quê? Aquela curva ele já venceu, ele está entrando na outra. Ele está fazendo a curva com o joelho no chão, mas de cabeça erguida. Por quê? Essa já foi. Ele está entrando na outra, na próxima. Encare de frente, não tema as ondas. Você pode falar para alguém do teu lado: não tema as ondas, não tema as ondas. Você não é fugitivo. Chega de escapismos, encare de frente. Quando você decide encarar de frente, a força do eterno vem sobre você. Quando você decide encarar de frente, uma unção dobrada te pega. Quando você decide encarar de frente, a graça de Deus te toma. Eu queria que você abraçasse alguém do teu lado aqui também, aqui na frente. Ore por essa pessoa. Ore, abençoe essa pessoa. Fala: toda unção de escapismo sai de você. Toda tentativa de fugir, de escapar, de preparar rotas de fuga, chega, chega. Eu não vou mudar de cidade porque algo não deu certo. Eu não vou sair da família porque meu casamento está em crise. Chega de rotas de fuga. Permaneça até